E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira. Nós estamos aqui, para comentar sobre um pedido que foi feito aí. Já tem algum tempo, alguém me pediu para falar sobre vizinhos inconvenientes. Sabe, aqueles vizinhos que botam som alto, muito além, de algo aceitável, aqueles vizinhos que muitas das vezes tacam fogo, sujam a sua casa, o seu quintal, se você mora numa casa. Também apartamento é situação complicada, né? Às vezes pessoas que fazem muito barulho, crianças, as pessoas não conseguem controlar as crianças. Tem todos esses aspectos quando a gente fala de vizinhos. Vizinhança é algo complicado. Ser humano, convivência com seres humanos é sempre complicado. Então, me fizeram esse questionamento, né? Já tem um bom tempo, como eu falei. Ralf, como é que eu faço para resolver esse problema com os vizinhos barulhentos, vizinhos que não têm noção, botam rádio alto? Se você vai falar com eles é pior, porque só pode interpretar de uma forma, sei lá, errada. E muitas pessoas também não sabem se comunicar da forma correta. E aí você chega, de repente você chega de uma forma mais agressiva, você está irritado, você não consegue ver uma televisão, você não consegue fazer nada por causa do barulho do vizinho. Todo final de semana a mesma coisa, desrespeito. Geralmente tem muitos cristãos que são assim, né? Aqui mesmo, na minha vizinhança, apesar de eu morar numa casa de fundos, que é longe da rua, então o barulho não me afeta tanto, Mas tem aqui, um cara que tem um comércio e que ele bota música evangélica alta, sabe? Alta para todo mundo ouvir. Sempre foi assim no meu bairro, Eu lembro quando eu era criança, tinha uma igreja lá no alto do morro, e aquela porra tocava aquela música evangélica chata pra caralho. Parece que queriam que o bairro inteiro ouvisse. E os evangélicos são muito incoerentes, nesse sentido de que eles querem impor a crença deles aos outros. É por isso que a gente fala tanto mal aqui da religião, porque eu acho que pessoas que se dizem religiosas deveriam ser pessoas respeitosas, Deveriam ser as primeiras a pensar nos outros, mas não é assim. Religioso só pensa em si próprio. Foda-se se você acredita no que ele acredita. Se você não acredita, foda-se. Se você não acreditar, então você vira inimigo, Então, não são verdadeiros cidadãos. Eu acho que o verdadeiro cidadão ele tem que ter noção, Pô, se você quer ouvir tua música, cara, você não tem que impor sua música para ninguém. Ouça dentro da sua casa, num volume moderado, Ainda que alto, dentro da sua casa, com a casa fechada. Você não vai interferir tanto na vida dos outros. Mas tem muitos vizinhos que não pensam assim. Fazem churrasco, colocam caixa de som, bota aquela porra no último volume. Querem nem saber, Se as pessoas, se tem um vizinho velho, doente, uma criança doente, precisa de um pouco de silêncio, não. Ninguém pensa nisso, Festas religiosas, inclusive, Então, nem aí soltam fogos, os católicos soltam fogos, às vezes 5 horas da manhã, teve caso agora de Nossa Senhora Aparecida, 5 horas da manhã já estava explodindo fogos, sem querer saber se tem criança dormindo, se tem velho dormindo, se é pessoa doente, precisando descansar, Então não há respeito. Nesse país aqui, não há respeito. Mesma questão é vizinho que tem cachorro barulhento. Porra! Tem que ter consciência, caralho. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo latido de cachorro dos outros. Pessoas que não, não quer gastar um dinheiro para adestrar o animal. Não quer, Foda-se. Quer ter o seu cachorrinho e o cachorro às vezes tem um gogó, Forte, late pra caralho, só quer ficar latindo o tempo todo. Isso atrapalha até os nossos vídeos, Eu geralmente costumo fazer, por acaso estou fazendo um vídeo aqui à tarde, porque tá tranquilo,
A princípio não está tendo muito barulho, mas eu gosto mais de fazer vídeos de madrugada, porque de madrugada geralmente, né, tem mais silêncio. Mas é sempre um risco você fazer um vídeo durante o dia e ter uma porra de um cachorro latindo, né? Tem esse pessoal que mexe até nas motos, né? Eles alteram, né, o escapamento da moto para fazer mais barulho. Então isso é de uma, sabe, de uma crueldade, de uma insensibilidade, sabe? Gente que não tem capacidade de viver em sociedade. Como nossas leis são muito brandas, né? Porque parece que as próprias leis protegem quem não presta, protegem o direito do indivíduo de perturbar a vida do outro. Então é muito difícil você conseguir enquadrar, né, do ponto de vista judicial, um vizinho barulhento. Né? Ah, porque pode até vir a polícia. Mesmo porque eu não consigo entender essa porra de a partir das 22 horas não pode ter barulho. Porra, cara, barulho é uma coisa incômoda. Porra, durante o dia inteiro não deveria haver barulho. Sabe, se você quer ouvir sua música, ouça no seu ambiente fechado, faça um isolamento acústico, sei lá, seu vizinho não é obrigado. Então, o vídeo aqui hoje eu vou falar isso, né? Como se livrar de vizinhos barulhentos, de vizinhos irresponsáveis, de vizinhos cruéis, né? Até, né? Gente egoísta que só pensa em si próprio, vizinho que bota a música evangélica no último volume, vizinho que bota funk no último volume, vizinho que bota qualquer tipo de música, samba, rock, seja o que for, no último volume só para perturbar os outros. Como se livrar disso, né? Meu pensamento é o seguinte. Primeiro, né? Nós aqui somos um canal minimalista. Nós aqui somos um canal que defendemos o isolamento social. É viver sozinho, viver na sua paz, na sua tranquilidade. E, acima de tudo, né, não ficar preocupado em adquirir patrimônios. A gente vai morrer daqui a pouco. Né? Então, adquirir patrimônio para quê? Você tem que adquirir as coisas que lhe são necessárias. Eu, por exemplo, eu tenho uma casa própria. Dei sorte, né, de ter uma casa própria, porque herdei aí dos meus pais. Já que minha educação foi um lixo, já que eu sofri pra caralho nessa vida, tive que lidar com tio e tia maluca, passei fome e o diabo. No mínimo, né, me deixaram essa herança aqui dessa casa. Também era um lixo, era, era uma cabana. Eu tive que fazer muita obra, gastei muito dinheiro aqui para poder colocar essa casa aqui, né, digna de se viver. Então, hoje eu tenho uma vizinhança, né? Já tive uma época aí que eu não conseguia nem. Sabe o que é você trabalhar a semana inteira, chegar no final de semana, você querer ver uma televisão, você querer de repente dormir durante o dia e não poder? E meus vizinhos, o cara fazia ensaio de som. Ensaio de. O cara tinha aqui um. O vizinho tinha aqui uma equipe de som, né? Fazia shows, e aí o cara queria fazer passagem de som aqui no terraço. Então era um inferno. Quando eu ligava aquilo ali, eu não conseguia fazer mais nada. Nem com fone de ouvido eu conseguia ficar livre do barulho. Tamanha intensidade, né? Parecia escola de samba. Aí na época, porra, me estressei muito e tal, mas depois, felizmente, né? Adolescente sempre, né? Mas não é só adolescente, não. Tem muito adulto filho da puta também. Mas o cara era adolescente, ele dava com esse negócio aí de música, acabou indo embora daqui, né? Graças a Deus. Eu me livrei do problema. Mas eu estava até pensando em sair daqui. Né? Porque eu já cheguei lá a conversar, mas não adiantou muita coisa. As pessoas sempre te interpretam mal, as pessoas sempre acham que você está invadindo a privacidade delas, a liberdade delas, quando na realidade é elas que estão trazendo inferno para dentro da sua vida. O ser humano é sempre isso aí, né? Se você é racional e o outro não é, fica difícil de conversar. Então, essa sorte, né? De, porra, foi embora, foi morar em outro lugar, acabou isso aí. Mas, eu, como eu falei, tive essa sorte de ter essa herança dessa casa aqui. Como é uma vizinhança que só tem praticamente velho, né? Eu moro aqui praticamente minha vida inteira, né? Já estou com 52 anos, nasci morando aqui. Até teve uma época que, por problemas com a minha mãe, né? Que eu estava casado, minha mãe só enchia a porra do meu saco, era meio maluca, não gostava da minha ex-esposa. Aí a gente decidiu
morar de aluguel por um tempo, depois compramos uma casa em outro lugar, né? Ou seja, já vivi em outros lugares também, mas sempre acabava voltando para cá e hoje me estabeleci aqui, por quê? Porque é uma vizinhança tranquila, cheio de velho, não tem jovem, não tem barulho, não tem nem sequer comércio, igreja próxima, então hoje eu vivo muito bem aqui. Né? Agora, a minha indicação é a seguinte, se você é minimalista, se você é um indivíduo que quer uma tranquilidade, uma paz, você não precisa se estabelecer de maneira fixa em lugar nenhum. Né? O ideal é o aluguel. Arruma um cantinho para você, aluga. Agora, sempre tem que verificar, né? A região no entorno. Tem gente que aluga a casa, eu já fiz isso, já passei por isso que eu estou passando essa experiência para vocês. Teve uma época que eu aluguei uma casa, né, a casa atrativa, num local bom, um preço razoável. Porra, mas eu não notei que tinha um karaokê, né? Um bar de karaokê do lado. E geralmente eu trabalhava a semana toda, quando chegava no meu final de semana, pronto. O karaokê era uma barulheira, eu não conseguia ver meus filmes, eu não conseguia ver minhas séries, eu não conseguia nem sequer relaxar por causa do barulho. E pior música que existe, né? Que é esse karaokê aí que toca pagode, toca funk, toca essas merda toda. Mas, mesmo que tocasse música boa, ia me atrapalhar. Porque eu queria um certo silêncio. Aí foi o meu grande erro. Então eu oriento hoje, né? Nosso canal aqui é um canal que tem muitos jovens, muitas pessoas que estão querendo viver suas vidas de maneira mais isolada, mais privada. Tem muitos aqui que não querem família, né? A nossa proposta é essa, né? Eu vivo dessa forma, descobri uma grande, na realidade, uma grande maneira de viver bem. Eu descobri, felicidade não existe, né? Felicidade são pequenos momentos, felicidade depende de hormônios, serotonina, dopamina, essas porra que faz você ficar meio doido. Né? Como se fosse não, como se fosse uma droga, né? Que as drogas agem no mesmo sistema que age o sexo, que age o sistema de recompensa. Para você se sentir bem, se sentir feliz. Na grande maioria das vezes isso é uma ilusão. Então, né, felicidade é algo complicado, mas você conseguir viver bem é viver de uma forma tranquila. É com silêncio, é com paz, né? Para você fazer suas coisas, para você poder pensar. E a melhor forma é longe de gente, longe de família, longe de mulher, longe de filho, longe de todas essas obrigações malucas que o ser humano criou nesse mundo de loucos. Onde você já nasce aqui chorando, gritando, urrando de dor, cheio de fome, cheio de dependência, dependendo sempre de um pai, de uma mãe que nem sempre vão corresponder às suas necessidades, né? Mas ainda que correspondam, é sempre muito sofrimento. E aí você está sempre nessa dependência, né? A criança, ela aprende desde pequena a ser muito dependente. São poucos os que conseguem escapar disso aí, porque é uma programação que vem desde a infância. Você é dependente do seu pai, dependente da sua mãe, dependente dos seus tios, dependente dos seus irmãos, dependente dos seus professores, dependente dos médicos, dependente da religião, de Deus, de Jesus, todas essas mentiras. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho, para mostrar para você que existe uma outra forma de você viver. Você não precisa viver cheio de obrigações, a não ser com você mesmo, né? Você pode sim viver sozinho, você pode aprender a fazer sua comida. Se você não quiser cozinhar, pede, paga. Mas para isso você vai ter que arrumar um emprego, para isso você vai ter que se dedicar um tempo, investir em você mesmo. Não estrague a porra da sua vida arrumando família. Família é uma maldição, família é um inferno, é um cuidando do outro, um dependendo do outro. Seja você mesmo, seja independente. Para isso você vai ter que investir em você. Vai ter que sair fora dessas ilusões de arrumar mulherzinha, de arrumar maridinho, de querer filhote, essa bosta que essa religião de merda enfia na cabeça das pessoas. A medicina enfia na cabeça das pessoas. A psicologia enfia na cabeça das pessoas. A escola. Todas as grandes corporações que servem a essa matrix ilusória querem mais é que você se enche de problemas. De filhos, de marido, de esposo, de parentes, de dependentes. Sempre essa busca por felicidade, busca por prosperidade, aí você tem que contrair empréstimo, aí porque você quer ter uma empresa, aí porque você quer ser vencedor. E aí, ó, só se fode.
E aí, como a gente está falando, né, se você conquistar isso, conquistar o seu emprego, você conquistar essa mentalidade de não querer se associar com mulher, com marido, negócio de ter filho, ter filhote, isso é coisa de bicho. Você é bicho? Hein? Você é bicho? Porque é bicho que faz isso. Como uma fêmea para procriar. Isso que é bicho. Você é bicho? Se você não é bicho, então eu tenho aqui a dica para te dar, né? Conquistou isso aí? Conquistou o seu emprego? Seja num funcionalismo público, prestando um concurso, seja em algo que você sabe fazer. O ideal é isso, para você não ficar preso ao patrão. Muitas das vezes patrão é cruel, patrão vai te colocar num condicionamento, vai né, te oprimir com ameaças de te mandar embora. Né? Então, trabalhar como se diz no português, trabalhar para o João da padaria, trabalhar para um empresário qualquer, é perigoso. Você vai sempre ficar na mão dessas pessoas. Então, ou você busca um concurso público, que geralmente você só pode ser mandado embora por processo judicial, né, se você fizer uma merda muito grande, então você tem uma certa segurança, ou busca trabalhar por conta própria. Agora, se você não tem assim, nenhum talento, né, você pode sim, sei lá, entrar numa empresa, mas sempre dê preferência a um plano de carreira, em algo que vai te garantir um salário fixo, que vai ser difícil você ser mandado embora. E aí, você tem o seu dinheirinho, tem o seu salário, aí chega essa questão do vizinho barulhento, né? Essa questão do vizinho desagradável, antiético, muitas das vezes cristão, né? Que não respeita. Essas igrejas não respeitam ninguém, né? Então quando você vai. É a dica que eu dou. Se você não tem filho, se você não tem mulher, se você não tem dependente, se é uma pessoa livre, chutou o balde, mandou todo mundo tomar no cu, sociedade de merda, vai se fuder. Eu vivo minha vida, minha folga é pra mim, minha folga é pra beber, minha folga é pra curtir, pra dormir. Foda-se se eu sou vagabundo, pode me chamar de vagabundo, é meu maior orgulho. Eu não vivo para me servir a ninguém, eu só vivo pra mim. É o tal do egoísmo, né? Mas egoísmo não é ganância. Ganância é diferente de egoísmo. Você é egoísta, você é uma pessoa que valoriza você mesmo. Foda-se os outros. Não é? Isso é anticristão, né? As pessoas não gostam. As pessoas querem pessoas que gostam de servir, de ajudar, de se sacrificar. Vai pro caralho. Vai pro caralho, bando de filha da puta. Sociedade de merda. Então, aprenda a ser egoísta. Aprenda a só pensar em você. Isso é uma grande revolução de consciência, né? Daqui a pouco tu tá morto, cara. Que sentido faz? Então vai servir a você mesmo. Seja o seu próprio Deus, seu próprio Jesus Cristo particular. Manda a religião pro caralho, manda a família pro caralho, manda quem só traz problema pra você, manda pro caralho. E aí você chega nesse ponto, né? Pô, agora eu preciso arrumar uma casa, arrumar um lugar e tal, vou ter que ir com o meu emprego, preciso arrumar um lugar. Então, dica, né? Antes de você alugar uma casa, porque patrimônio, se você é uma pessoa que não quer ter filho, ter família, você não precisa ficar construindo patrimônio para deixar para os outros, não. Sabe? Porque aí você usufrui do patrimônio certo tempo, depois você morre. Então, ficar criando patrimônio, fazendo empréstimo, se envolvendo em. Ah, eu quero ser empresário, quero criar. Porra, esses caras só vivem para trabalhar, cara. Se você conseguir arrumar um emprego que dá para se manter muito bem, que você viva tranquilo, o próximo passo é arrumar um lugar tranquilo para você viver. E aí, como é que você faz? Primeiro, né? Antes de você alugar uma casa, você tem que conhecer o entorno, a vizinhança, né? Ver se é área de risco, ver se não tem favela, ver se não tem roubos, né? Residências, cracudos na área. Tudo isso tem que observar, né? Porque às vezes a casa está barata, por quê? Porque tem todos esses problemas. E o imóvel desvaloriza, né? Então, é horrível você comprar uma casa e depois que você comprou, que é sua, e aí aparece esse monte de problema, fica muito mais difícil, né? Você sair dessa situação, porque aí você vai ter que vender, muitas das vezes vai ter que vender por um valor abaixo do que você comprou. Então não é bom para o niilista, para o livre pensador, para o racionalista, para o misantropo, adquirir esses patrimônios fixos, principalmente imóveis, né?
Se você tiver condições, claro, né? Você vai adquirir vários imóveis, alugar para ter um retorno. Mas também é muita dor de cabeça, né? Geralmente, inquilinos destroem os imóveis todos, fazem um monte de merda, quebram, destroem, detonam. O ser humano é um lixo, né? Então, como eu estava falando, não é o ideal que você tenha uma casa própria, a não ser que você herde, né? Como no meu caso. E aí a vizinhança é boa, como eu falei. Então, para mim, é interessante ficar por aqui. Agora, vai alugar? Pensa nisso. Vai lá, visita à noite, final de semana, para ver se não tem bagunça próximo da sua casa, para ver se não tem barulho, funkeiros, o pessoal para carro na praça e ficam lá tocando horror, né? É droga, a porra toda. Então, tudo isso tem que observar. Então, como fazer para ter um sossego, uma tranquilidade? Observar esses pontos que eu estou falando aqui. Vai alugar uma casa, observa se não tem nenhuma igreja próxima, porque a igreja não respeita ninguém. Eles botam um som alto deles, você que se foda, a vizinhança que se foda. Observa se não tem karaokê próximo. Observa se não tem, né, alguma praça próxima que vai ter ali a reunião de funkeiros. Como eu falei, é importante antes de você alugar uma residência, você ver todos esses pontos. Vai lá final de semana, vai lá à noite, né, antes de alugar, né? Observa, né? Sonda, vê se não tem igreja próxima. E aí, com certeza, você vai vendo todos esses itens e vai conseguir alugar uma residência onde você vai ter uma certa tranquilidade. Observe a vizinhança também, né? Se você puder, até converse antes de alugar com alguns vizinhos. O ideal é locais onde tem mais pessoas idosas, né? Que não vão ficar botando música alta, que não vão ficar fazendo barulho, nem desrespeitando ninguém. E aí todos esses pontos têm que ser avaliados, né? Então, acho que é isso aqui que eu tinha para falar. Se você tá com uma casa de aluguel, você tem um vizinho péssimo, barulhento, você já foi lá até conversou com ele, não adiantou nada. Pô, se você tá de aluguel, cara, é fácil. Pega suas coisas e vai embora, vai para outro lugar, né? Agora, se é uma residência fixa, já vai ser muito mais complicado. Isso aí pode gerar muito atrito, pode gerar briga, porque às vezes você começa a se irritar tanto com barulho, com desrespeito, e você perde, às vezes, o autocontrole, né? E aí, o seu lado emocional aflora, você acaba perdendo as estribeiras, bebe um pouco mais, vai lá e tem uma confusão, né? Para parar até na delegacia ou no cemitério. Então, seja racional, né? Você é minimalista, se você é um cara solitário, tá tudo na tua mão, cara. Basta que você tenha essa consciência de observar bem, né? Antes de alugar uma casa. Comprar, como eu falei, é mais complicado. Mas se você for decidir comprar, né, uma casa, você tem que observar muito bem a vizinhança. Faz uma sondagem, faz uma pesquisa durante aí pelo menos uma semana ou mais, né? Vê como a coisa funciona, vê também se não há uma área, espere para ver um período de chuva, vai lá, visita, tem áreas que se alagam, áreas onde as casas são inundadas quando chove muito. Tudo isso tem que pensar, entendeu? Depois que você comprou, já era, meu amigo. Para você vender aquilo ali, vai ser complicado. Então, aluguel, acho que é o melhor. Se eu não tivesse casa própria, com certeza eu viveria de aluguel. Eu arrumar uma casinha, quarto, sala, cozinha, banheiro, uma areazinha, um localzinho para botar minha moto. Eu sozinho, nem de carro eu preciso, né? Eu tenho um carro porque mais por causa da minha ex-esposa. O carro é mais dela do que meu, né? Mas carro às vezes é importante para você carregar uma carga, você vai comprar alguma coisa mais pesada e tal, mas isso aí também você pode usar uma Uber, não precisa ter carro, né? Mas eu acabo tendo carro mais, como eu falei, é mais da minha ex-esposa do que meu. Então eu procuraria um lugar, né? Pequeno, confortável, de preferência de fundos, fora da rua, né, do barulho de moto, de carro que passa na rua, um bairrozinho mais, né, na periferia, observar também se não tem favela perto, como eu falei antes, não tem criminalidade, observar o status do lugar, né, fazer uma pesquisa, tudo isso é importante, para que você simplesmente consiga viver tranquilo, estabelecer uma boa relação com seus vizinhos, uma relação de amizade, companheirismo, de camaradagem, né? Que às vezes a gente precisa das pessoas. Então, porra, tem que ter essa inteligência, né? Então, a maioria dos problemas que nós arrumamos para nós
é porque nós não observamos racionalmente as situações, e é muito importante, quando você vai alugar uma casa, comprar então, né? Você observar o entorno, o histórico do local, visitar, dormir, pedir, né, a chave, porra, para passar um tempo lá na casa antes de alugar. Né? Se você não, se a imobiliária não permite isso, vai lá à noite, vê como é que é a área, vai vários dias diferentes, várias situações diferentes, vê quando chove, se inunda, tudo isso. Né? E aí você vai poder alugar e ter essa tranquilidade de já saber que seus vizinhos não vão te trazer transtorno. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Né? Já estamos aí nos 3.200 inscritos, rumo ao 4K. Então, peço aqui, né, se você gostou do conteúdo, está gostando dos vídeos, às vezes você se esquece de se inscrever, né? Ou se você está chegando agora e gostou e quer se inscrever, é só clicar nesse íconezinho aqui, nessa lâmpada, que é o símbolo da iluminação, de consciência. Clica nessa lâmpada e você já vai se inscrever no nosso canal. Se você se inscrever, ative o sininho das notificações e, se desejar, seja membro do nosso canal. Então, fui!